Estamos ao vivo? Sim, agora estamos ao vivo. Meu Deus do céu. Que sonhos tambores. Bem, levei 10 segundos, mas estamos ao vivo. Olá, Simone. Olá a todos. Olá, Alegria dos Negócios. Estamos aqui hoje para falar sobre alegria dos negócios. Como é que é? Com a maravilhosa Simone Milasas. E eu estou muito empolgada em estar aqui com você. Espero que a minha internet esteja bem. Mas sim, por favor. Vamos com isso, vamos com isso. Ok, ótimo, ótimo. Vamos deixar assim. Então, obrigada, Simone, por estar aqui. E estou muito, muito empolgada por esta conversa. E eu me pergunto o que podemos explorar com a alegria dos negócios que a gente ainda não chegou a explorar. Bem, Simone diz para mim. Negócio é uma exploração constante de tudo. E eu só quero dizer obrigada por me pedir fazer isso também, man. E obrigada a todos os tradutores nos bastidores. Vocês são meus heróis. Eu estava conversando com alguém ontem. Na verdade, eu estava na minha varanda, tomando um gin tônica em algum lugar, escutando os pássaros, os macacos, e estávamos falando de negócio. Na verdade, estávamos falando de algum lugar. E eu acho que um dos departamentos, e como eles estavam dizendo, como eles procuram escolher algo para que fosse meio que uma resposta ou solução. E eu estava conversando com o Gary Douglas e ele disse: nunca é uma solução ou uma resposta. E nós tivemos essa conversa porque ele disse para mim: a coisa mais atraente nos negócios é que é maleável. Não há nada. À medida que você escolhe algo, sabe, você pode seguir em determinada direção, mas à medida que você segue algo ali, você diz: ah, espera aí, tem isso aqui. Não, espera, isso. E você tem tudo na sua conscientização e tudo no seu, tipo, campo de possibilidades. Há possibilidades em todos os lugares. Mas é saber falar isso agora. Ah, vamos escolher isso. Vamos saber quando você está desacelerando algo, quando você está parando algo, mas também quando você está acelerando algo, que é uma energia de força, ao invés de permitir que algo diferente apareça. Para mim, negócios, você tem uma tela em branco, é como uma obra de arte e está mudando constantemente, diariamente. Adorei isso, isso é super legal, diz Iman. E também trouxe a minha atenção para não ter expectativas. E o quanto quando você tem expectativas, os negócios não podem realmente ser maleáveis. Não, literalmente, quando você tem uma expectativa, você para, você interrompe. Sabe o que eu estava dizendo? Eu dei essa analogia ontem. E sabe, se você jogar hockey, futebol, qualquer coisa, se a bola passa, você não pode culpar o goleiro, passou pelo time inteiro e daí o goleiro deixou passar. Então, há uma equipe inteira, uma equipe completa de pessoas envolvidas para olhar para algo e falar: ok, por que que eu contratei essa pessoa? Porque tem. Isso é um tópico muito grande. Quantas pessoas contratam alguém e têm a expectativa, isso vai resolver o meu problema? Isso vai. Essa vai ser a pessoa que vai conectar. Essa vai ser a pessoa que vai trazer mais dinheiro. Essa vai ser a pessoa que vai fazer isso. Então, essa pessoa está vindo com um projeto, um trabalho, e na maioria das vezes não é uma expectativa verbal, é energética. E essas expectativas energéticas e projeções criam, criam, criam uma separação, basicamente. Elas criam uma separação do que é verdadeiramente possível, porque alguém está dizendo, ah, eles deveriam estar fazendo isso. Mas ninguém no mundo vai fazer qualquer coisa como você faz. Não funciona assim. Se alguém te desse e me desse um trabalho, um projeto e etc., e para 10 outras pessoas, nenhum de nós faria igual. E para mim, essa é a beleza. E você tem que deixar o controle e as expectativas irem. E Manny diz: é assim que você deixa o mundo vir a sua beleza e o seu aspecto único. E nenhum trabalho de arte maravilhoso, nenhuma criação no mundo teria acontecido se as pessoas fizessem como todos fazem. Não, e seria um tédio, disse Simone. É, seria um tédio. Quantos de vocês estão tentando criar seus negócios o mesmo que outra pessoa? Que é um tédio. E a minha pergunta é: você já está entediado, sabe? Você está tentando fazer algo normal? Você está tentando fazer procedimento operacional padrão? Ou o que eu vejo também, sabe?
aquele padrão da indústria. Se você está num restaurante, se você está num negócio de carreira ou aviões, você está tentando operar a partir daquele procedimento operacional padrão, ao invés de estar na pergunta do que você gostaria de escolher. Uma das minhas histórias favoritas é Richard Branson. Eu adoro, ele tem ótimos livros. Um dos que eu realmente gosto é chamado Business Trip Fair, porque ele fala de todas essas coisas que ele confrontou e, e o que ele escolheu. Digamos, por exemplo, que ele quisesse fazer um acordo com o Banco da Inglaterra e ele pedia, eles diziam não. Perguntava de novo, eles diziam não. 10 vezes eles diziam não. Então ele continuava perguntando o que eu preciso ouvir, o que eu preciso mudar, o que precisa acontecer aqui. Na 14ª vez ou algo assim, eles disseram, tá bom, sim. E daí, quando ele criou a Virgin Atlantic, os acionistas vieram e disseram, não, você não pode fazer a Virgin Atlantic. Esse é o nosso trabalho. E ele falou, por que que não? Você tá voando, por que que eu não posso voar também? E a mesma coisa na Austrália, quando ele criou Virgin Blue, Qantas disse, não, não tem pessoa suficiente, nós temos um monopólio aqui. E ele falou, por que não? E quando ele veio com a Virgin Blue, a Qantas teve que reduzir os preços. E eles se tornaram. Eu chamo competição saudável porque havia escolha para as pessoas. Mas quantos de vocês estão tentando fazer esse padrão da indústria? Ou você pensa que não há espaço suficiente para você? Há espaço suficiente para você. Só que você tem que realmente escolher e tomar ação. Oh, meu Deus, eu adorei isso, disse Manny. Está contribuindo tanto comigo. Eu tenho que dizer isso, porque isso é meio que a coisa costumeira que você talvez referenciaria. Ou pode ser talvez só no meu caso, mas olhar para diferentes ideias de negócio e pensar, ah, talvez o mercado esteja, sabe, sobrecarregado, esteja cheio disso. Será que resiste? Será que existe uma demanda mesmo? E eu realmente comecei a olhar ultimamente para os meus pontos de vista, onde eu não estou olhando para o que eu posso acrescentar para aquele mercado em particular e olhar para ele apenas como algo que já está cheio e concluir que não há espaço para mim. Exatamente o que você disse. É, você trouxe pontos lindos, Iman. Só para começar, e se não tivéssemos nenhuma expectativa, e se não tivéssemos nenhuma projeção, e se não houvesse nenhuma conclusão? Porque todas as vezes que você vai para expectativas e projeções e conclusões, literalmente você desliga o que é realmente possível, porque você já definiu como tem que se parecer. Ao invés de permitir uma diferente possibilidade, eu adoro a maneira que você disse. O que eu posso acrescentar a isso? Porque isso é uma pergunta. E, sabe, você muda todos os dias. Você não é a mesma que foi ontem, você não é a mesma que você foi essa manhã, e o seu corpo muda o tempo todo. Nós estamos mudando o tempo todo. Por que não vamos deixar que nossos negócios mudem? Por que vamos fazer tão estagnados? Ao invés dessa pergunta, o que eu posso acrescentar a esse projeto hoje? O que eu posso acrescentar a essa classe hoje? O que eu posso acrescentar a esse negócio hoje? O que eu posso acrescentar a essa realidade financeira hoje? Sabe, estar na pergunta e não conclusão a partir de. E também estar disposto, que é outra coisa, estar disposto a ser fora de controle. Sabe quantos maníacos de controle, por controle estão ouvindo isso agora? E eu tô erguendo as minhas mãos, a emenda tá pondo as duas. Eu sou uma maníaca por controle de magnitude. Mas o que eu não reconheci é que isso nunca me levou a lugar nenhum. Nunca. Tem um momento que você chega e diz, você sabe que precisa mudar alguma coisa, e você sabe que precisa, não é ignorar, mas escolher algo, dizer algo, e algo se transforma e vem pra cá e abre outra porta. Mas se você estiver tentando controlar algo aparecer, como esse exemplo que eu dei antes, de se todos trabalhássemos no mesmo projeto, deixa as pessoas serem quem elas são. Na verdade, talvez elas tenham uma ideia melhor do que a sua, mas se você for um maníaco por controle nas coisas, que ninguém pode fazer o trabalho melhor do que você, ninguém pode fazer o negócio melhor do que você acabou de limitar tudo. E isso foi uma das ferramentas chaves que aprendi com Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, numa das primeiras classes que eu viajei para participar com a Access Consciousness São Francisco. Literalmente foi chamada classe dos negócios. E tá no aplicativo Access Me, se você tiver o aplicativo, você pode me ouvir na multidão, sabe? Eu tô tão novata. Sim, é maravilhoso, mas tem todas essas conscientizações. Eu tô sentada na primeira fileira olhando para Gary, tipo, oh meu Deus, porque o negócio é, para mim, e se você estiver ouvindo aqui agora ou depois,
Você sabe muito disso, não é? Mas ninguém está falando disso, ninguém está te empoderando. Você pensa que deveria seguir as regras desta realidade. E se não estiver? E se deveria seguir o que você sabe? E eu sentada na primeira sala dessa classe de negócio com Gary e Douglas, e foi, nossa, provavelmente foi 23, 24 anos atrás. Sentada na primeira fileira, apenas tipo, oh meu Deus, ninguém falou comigo sobre isso. Foi tão profundo as coisas com as quais eu estava sendo empoderada, e a primeira coisa que eu levei disso foi: eu tinha o ponto de vista que ninguém podia fazer o negócio tão bem quanto eu, ninguém podia fazer as vendas, a contabilidade, nada tão bem quanto eu. E então, quem que eu estava contratando? Eu contratava pessoas que não podiam fazer tão bem quanto eu. Então, a primeira coisa que eu fiz foi: eu fui para casa, eu comecei a pedir para pessoas aparecerem que fossem melhores do que eu, pessoas que gostavam mais de venda, gostavam mais de contabilidade, gostavam mais de organização, pessoas que eram melhores, mais grandiosas do que eu. E a parte aqui que eu vejo que apareceu para mim e para muitas pessoas, elas disseram: ah, mas todo mundo for melhor do que eu, então o que que eu faço? Eu me torno inútil. Sabe de uma coisa? Isso é um dos maiores presentes que você pode fazer no seu negócio, se tornar inútil. Porque eu posso te dizer, se você se tornar inútil, sabe, então todo mundo está fazendo essas coisas ao seu redor, apenas pausa por um segundo. O que é que você vai escolher? Você vai escolher ser inútil ou é apenas abrir todo esse outro universo de possibilidades para você criar ainda mais grandiosamente? Esse é o ecossistema de negócios que eu quero brincar. É com essa energia que eu quero brincar. Eu adorei isso de Ziman. E, e coloca você como criador para criar ainda mais. Você não tem mais que controlar o que já está lá. E se você quiser criar mais no mundo, então isso é uma maneira de fazer isso. Sim, você não está mais limitado. Se não tivéssemos limitação, o que mais poderíamos escolher? Realmente, o que mais é possível? O que mais é possível? Usa isso como ferramenta. O que mais é possível? E não o que mais é possível com o meu negócio, o que mais é possível com o dinheiro, porque isso é mais uma demanda. E você tende a ter essa energia de projeção. Eu estou pedindo, e se literalmente você acordasse todas as manhãs, todas as vezes que você pensar nisso, muitas vezes, eu sempre tenho essas ideias no banho. Mas mesmo se você estiver no banho, o que mais é possível? Pergunto, o que mais é possível? Atualmente estou em um lugar na Costa Rica, essa linda e maravilhosa propriedade que temos, e um dos maiores investidores nessa. Eu sou uma das maiores investidoras nessa propriedade. Eu tenho um cavalo aqui, é ótimo, é maravilhoso, eu venho muito para cá. E o meu ponto de vista, muitos anos atrás, era: eu jamais poderia pagar ir para Costa Rica, eu jamais poderia pagar por isso, eu jamais poderia fazer isso. E o que eu tenho falado, e eu acabei de fazer uma live, se você quiser assistir a gravação sobre Saindo das Dívidas com Alegria, é: quantos de vocês estão escolhendo as suas finanças e negócios a partir de uma afirmação de pobreza, uma afirmação de escassez, uma afirmação de dúvida? Ao invés de não, chega disso. Agora mesmo, nesse momento, você não tem que comprar nenhuma das mentiras, você não tem que comprar nenhuma das razões justificativas para escolher ou não escolher algo. Você só tem que fazer aquela mudança e falar: eu não vou ter mais isso com minha realidade. Eu vou pedir por uma realidade de mágica, de milagres, da alegria dos negócios. Vamos pedir pela alegria dos negócios. E o que é a alegria dos negócios para você? E Manny diz: eu só quero mencionar, se vocês estão adorando esta conversa tanto quanto eu estou tropeçando nas palavras, ah, tanto que Simone já criou o livro Alegria dos Negócios, que está traduzido em tantos idiomas, e as classes de Alegria dos Negócios, tudo está disponível para você ter mais. E eu apenas quero acrescentar a conversa, acrescentar o que você acabou de dizer. Uma das coisas que eu amo, que você diz no livro, é: ninguém deveria ter um problema com dinheiro. E eu acho que isso é. Toda vez que eu leio isso, eu fico: ok, isso se aplica a mim novamente. Você não tem que ter um problema com dinheiro. E é o que você acabou de falar com a criação da sua vida, não de acordo com a pobreza, que geralmente não é sobre o dinheiro e sobre o que é o seu ponto de vista.
Eu apenas, como você colocou isso, eu estou tão grata pelas ferramentas, por realmente ser algo, haver algo que você pode usar para mudar a sua vida e a sua realidade financeira se você escolher. Se você escolher, Simone diz exatamente. E sabe, muitas pessoas odeiam quando eu digo isso. Ninguém precisa ter um problema com dinheiro. Mas se você pensa que tem um problema com dinheiro, apenas pausa um momento. Sabe? Como você está criando isso? Você está escolhendo. Cada área da sua vida, o que você tem atualmente, quer seja dinheiro, relacionamento, negócio, seu corpo, tudo. Cada área da sua vida, onde quer que você esteja agora, você está escolhendo isso. Se você não gosta, cabe a você mudar. O que posso escolher hoje? E uma das coisas que você também pode usar, e eu estou fazendo as minhas promoções desavergonhadas para a Alegria dos Negócios. Nós temos um calendário de Alegria dos Negócios que você pode acrescentar gratuitamente ao seu calendário convencional. Você entra no site e talvez o time técnico possa colocar o link abaixo. Você recebe uma pergunta todos os dias. Recentemente nós tivemos 3 perguntas que apareceram cada dia. E eu acho que isso é brilhante nessa época do ano. Eu sei, disse Mona. Então, isso está acontecendo. Nós vamos lançar alguns dias depois do ano novo, porque o mundo, nossa, tem tanta coisa acontecendo no momento. Eu posso dizer, recomendo altamente que você venha para o lugar agora ou no ano que vem. A loucura que está acontecendo no mundo e você vem aqui e é tipo, ai, que senso de paz. Enfim, o link abaixo, eu sei que a Ana Maria acabou de colocar. Qual é? accessjoybs.com você quer colocar de novo? accessjoyofbusiness.com barra 2025. É um calendário gratuito, você baixa e como o Iman diz, tem uma ferramenta que aparece diariamente. E é tão interessante como alguma das ferramentas, sabe? Todas as vezes se aplica, é uma pergunta, uma ferramenta, algo assim, e é gratuito. É o nosso presente para você, porque nós gostaríamos que você, eu gostaria que você e todos com que eu trabalho, a Access Comms, gostaria que você tivesse mais de você. São todas as ferramentas de Access são sobre isso, sobre você ter mais de você. Eu também tenho, e a razão pela qual começamos a fazer, sabe, essa live também, é para apresentar a Alegria dos Negócios, o livro, que está em 20 idiomas. Sim, 20 idiomas, não é maravilhoso? Uau, isso é incrível! Eu tô orgulhosa por estar em 20 idiomas e muitos estão em áudio também. Mas eu tenho uma classe em breve de negócio feito diferente, começa em janeiro também. Então, e isso também tem vários idiomas? Tem sim vários idiomas. Você pode ir para simonemeneses.com barra BDD online. E sabe, ao dizer isso, eu quero mencionar também uma grande salva de palmas. Tem muitos facilitadores de alegria dos negócios, facilitadores fenomenais ao redor do mundo todo. E o interessante é que, para começar, quando eu escrevi esse livro Alegria dos Negócios, Gary me disse, não chame de Alegria dos Negócios. Eu falei, por que não? E ele disse, ninguém vai entender. E eu falei, mas é isso que é. E ele falou, mas ninguém vai entender. E eu falei, mas é isso que é. E os tradutores dizem, a alegria dos negócios não se traduz muito bem no nosso idioma. E eu falo, nos traduz em inglês também. Essas palavras juntas, elas não fazem sentido, não é? Mas esse negócio, se você olhasse para ele através de uma perspectiva totalmente diferente, uma que na verdade é mais congruente com você enquanto ser e você enquanto possibilidade que você é no mundo. Se você não tem e quer conferir, accesscons.com barra books e agora tem facilitadoras de alegria de negócio ao redor do mundo todo, em vários idiomas, e elas fazem essa classe negócio feito diferente, elas também fazem várias outras classes. E se for um tópico que você estiver interessado, por favor, confira. E se for um tópico que você resiste fortemente, você vai querer conferir também, porque pode ser algo que vai mudar todas as áreas da sua vida. É o que eu sempre notei. Se eu resisto a algo, se eu resisto ao dinheiro, eu resisti tanto criar negócio, sabe? Desculpa, eu gostei sempre de criar negócio. Me perguntavam, o que você vai estudar? O que você vai fazer quando sair da escola? Eu falava, eu quero ter meu próprio negócio. E daí elas diziam, que negócio? Eu não sei ainda. Eu só sabia que eu queria ter meu próprio negócio. Porque pra mim,
foi uma maneira de colocar as coisas no mundo e eu queria brincar com isso. E esse sempre foi o meu desejo. Desde os 15, 16, eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar a maneira que as pessoas olhavam para elas mesmas, olhavam umas para as outras e integravam com o planeta, com tudo. Eu queria criar um ecossistema através dos negócios que fosse sobre criar algo diferente, criar algo mais. E não julgamento, não limitação, não destruição, sabe? Tudo isso. É isso que eu realmente desejava bem, desde bem nova. E aqui estou eu agora. O livro existe, tem as classes. Eu apenas gostaria que você escolhesse tudo que você pode escolher, independente do que se requer e de como se pareça. Você consegue, você consegue. Eu adoro, diz Imene, você disse lindamente. E eu adoro que você começou a criar isso logo logo jovem, logo cedo. Como pode melhorar ainda mais? Quero que você queira criar e confiar que isso é possível, independente do que as outras pessoas fazem ou dizem. Vamos falar disso por um segundo, disse Simone. Porque se você olhar para todos os negócios, e eu criei vários, e eu tive muitos trabalhos. Eu me lembro de fazer uma entrevista em dado momento. Ele olhou para mim e falou: você se dá conta que o seu currículo, sabe, tá muito ruim? Eu falei: por quê? E ele disse: olha quantos trabalhos você fez. Você vai para um trabalho e sai. E ele disse: ele foi tão legal, ele disse: deixa eu adivinhar. E eu falei: o quê? Você fica entediado e sai. E eu falei: sim. E eu falei: eu aprendi o que eu vim para aprender, então eu vou embora. E ele disse: num currículo isso não fica bom. E eu comecei a trabalhar com essa empresa e voltei do exterior. Eu tava tipo, eu não tenho certeza que eu quero escolher agora. Eu tava super, sabe, tinha viajado por 3 anos e de repente todo mundo dando um tapa nas costas e eu falei, o quê? Você quer que eu me acalme? Esse é só o começo. E, e eu nem sabia para onde eu estava indo, para que direção eu queria tomar. E eu falei, eu posso ter um trabalho no depósito organizando? E ele falou: Você quer no depósito? Você é muito você é mais qualificada do que isso. Eu quero te colocar para vender. E eu falei: Não, eu quero trabalhar no depósito, eu quero organizar, eu só preciso ter um momento, porque eu não sabia o que vinha a seguir, sabe? E tudo bem, você não tem certeza do que vem a seguir. E tipo, ok, então eu organizei o depósito, eu fiz isso por um tempo, eu era super organizada, eu fiz isso super bem, sabe? Daí eu me mudei. Aí eu fui para as vendas e virei chefe de vendas e fui chefe de vendas da Austrália inteira. E eu viajava pela Austrália toda fazendo isso. E aí eu fui pro escritório dele um dia, ele olhou para mim e disse: Você tá indo embora, né? E eu falei: Acho que sim. E ele disse: Simone, você foi tão longe quanto podia ir. O próximo passo seria compartilhar ações. E ele disse: Eu ainda não fiz isso nem com os meus filhos. Eu falei: eu sei, eu sou grata por tudo. E eu sou grata por cada área daquele negócio que eu trabalhei, porque eu sabia como tudo funcionava. Quando eu estava gerente de vendas, e eu sabia como o armazém funcionava, eu sabia tudo. E ganhar essa consciência, esse conhecimento de tudo foi um presente tão grande. Nunca seja tímido em escolher qualquer coisa, sabe? Se chamar para você algo assim, se quer trabalhar no depósito, trabalhe no depósito. Se você quiser ser a gerente de vendas, seja gerente de vendas, o que te chamar. Mas depois disso também, eu comecei vários negócios diferentes. E uma das coisas que eu comecei foi trabalhar com mercados em Sydney. Eu trabalhava num lugar chamado Glebe Street Fair e no mercado da feira de Bondi Beach. E eu fiz talvez glitter e sabonetes. Eu queria explorar o que eu podia escolher. Eu estava procurando o estilo de vida que eu queria. Eu sabia que eu queria viajar mais, aí eu comecei a fazer importações, exportações da Índia, do Nepal, Tailândia, trabalhando com Tibete, mulheres refugiadas, fazendeiras, sabe? Tem toda uma história de como eu trabalhei com todas elas e eu fiz isso por anos e eu trocava, mudava negócios e sabe tantas coisas diferentes que eu escolhi e alguma delas eu tive realmente muito sucesso e outras não. E eu acho que essa é uma parte
tão chave para se entender, você vai escolher projetos, vai escolher negócios que, de acordo com esta realidade, eles vão dizer que você fracassou. Se você perder dinheiro para essa realidade, eles vão dizer que você fracassou. Cada vez que eu tive que fechar um negócio, interromper um projeto, que eu perdi dinheiro, eu ganhei tanta conscientização. Teve esses momentos na minha vida e nos negócios que tudo explodiu, exponencializou. E se eu olhar para aqueles momentos que eu fiz realmente bom dinheiro e foi realmente bem sucedida, o engraçado é que eles não são tão altos. Eu recebi, tipo, ok, ótimo, eu recebi vários dinheiro, eu fiz isso, mas aqueles que eu perdi foi, o que eu ganhei aí. Ok, então imagina o que você faria, o que você escolheria se você soubesse que não pudesse fracassar. Por favor, continue seguindo em frente. Negócio não é sobre acertar, é maleável. Como você disse logo no começo, negócio é sobre a habilidade que você tem de mudar o tempo todo, escolher o tempo todo e mudar rapidamente, sabe? O que vem a seguir, o que vem a seguir, o que vem a seguir. E se houver um momento que você não tem certeza, tira faça uma pausa para respirar. Vá para a natureza, fica com você e pergunta: o que eu gostaria de criar como meu futuro? O que eu gostaria de criar como negócio ou trabalho? Que indústria você gostaria de falar? E essa manhã eu estava falando com, sabe como eles dizem, o que é bem próximo do meu coração, sabe? Toda essa agricultura e desculpa, agricultura generativa que está sendo criada ao redor do mundo e as pessoas finalmente estão olhando para os pesticidas que usamos e talvez haja uma escolha bem diferente que podemos fazer. Temos que nos educar, temos que fazer perguntas e temos que buscar. As coisas não ficam, sabe? Elas não vêm batendo na sua porta. Você tem que fazer uma pergunta, buscar falar com alguém, seguir em frente. Mas isso cabe a você escolher. E é como você disse lindamente, que é seguir a energia quando aparecer um passo na frente do outro. Às vezes você dá 10 passos e às vezes os passos são para trás, mas você está dando um passo, diz Imene. É, você pode até cair, você machuca o joelho, o que você vai fazer? Você vai deitar e chorar ou você vai levantar? Você pode chorar, mas você vai levantar e falar: tá bom, eu vou de novo, sabe? Eu tirei isso do meu organismo. Ok, e o que vem a seguir? Sim, o que mais é possível, o que mais é possível, o que mais é possível, sim. O que mais é possível, eu adoro isso. Muito obrigada, Simone. Eu acho que eu vou voltar com essa conversa, ouvi-la novamente, mas também ouvir a outra live que você fez, que eu não estava. E realmente apenas obrigada, tão grata por você e por Alegria nos Negócios e pelo livro. Toda vez que eu leio, algo diferente aparece. E eu estou grata por isso. Eu também, disse Mona. Isso me lembra de diferentes coisas. Alguém diz, essa ferramenta eu peguei no seu livro. Eu digo, é mesmo. Sabe, tem um recordar constante de, nossa, eu vou experimentar essa ferramenta. E tudo na vida vem a nós, com facilidade, alegria e glória. O negócio pode vir até nós com facilidade, alegria e glória. É possível, mas como eu disse, você tem que escolher. Exatamente, Dismene. Você acabou de me lembrar do outro livro que você tem. Você tem. Eu posso estar resistindo um pouquinho demais, que é Saindo das Dívidas com Alegria. Você não é a única, disse Mano. É maravilhoso pra caramba. Eu nem sei se eu posso dizer no YouTube, mas é maravilhoso pra caralho. Podemos falar palavrão no YouTube? Eu não sei. Eu não faço ideia, mas você falou. Eu falei. Por que não, sabe? Tá legal. Muito obrigada, Simão. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar a esta conversa? Bem, obrigada, Imen, obrigada, tradutores, e obrigada a todos os bastidores que montaram isso. Eu estou super grata. Por favor, sabe, se divirtam muito. Feliz fim de ano, feliz ano novo, tudo isso. O único pedido que eu tenho, pare de se julgar. Todos temos que fazer algum esforço para isso. Em algumas áreas da sua vida você diz, mas aí você julga seu relacionamento, julga seu dinheiro, a sua família, o seu corpo, as suas escolhas. Pare de se julgar. Julgamento nunca vai te trazer nada mais grandioso.
E se hoje, nesse momento, você dissesse, eu não vou me julgar. Que bom que eu sou bonitinha. Porque às vezes eu não sou muito esperta. Eu vou escolher de novo. Sim, escolher novamente, escolher você, disse Simone, o que mais é possível. Sim, porque você é um presente, disse Simone. Sim, você é um presente. Legal. Muito obrigada, Imen. Muito obrigada, Simone. Obrigada, tradutores, time técnico. Obrigada a todos. Vejo vocês no ano que vem. Tchau, tchau, tchau.